Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, vamos escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus nunca enganou seus discípulos. Sempre falou a eles a verdade. Sempre disse que ele veio ao mundo para salvar e não condenar. E a forma, o jeito, a maneira como ele faria isso era dando a sua própria vida, morrendo na cruz e ressuscitando para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, ou seja, a vida eterna. Mas, durante esse tempo, muitas vezes os discípulos não prestavam atenção e não compreendiam o que significava a ressurreição. Assim como muitos cristãos que acham que Cristo, ele deve fazer a nossa vontade e não nós fazermos a sua vontade. Querem dinheiro, sucesso, prazeres, querem se realizar neste mundo e não entendem que nós vamos embora deste mundo, não ficamos aqui e não se preparam para abandonar tudo, deixando até mesmo aquilo que possui como maior relíquia, que é o dinheiro, para irmos até Deus somente com as nossas atitudes boas e más, as quais nos apresentaremos diante de Deus. Então Jesus percebe que os discípulos estão mais preocupados com o sucesso, com o trabalho, com as posições sociais, com uma vida regada de prazeres, e pergunta a eles o que eles estavam discutindo no caminho e não prestavam atenção na palavra, na catequese, na homilia, enfim. Muitos desses que vão na missa, mas ficam mais preocupados em ficar olhando o celular do que prestar atenção na celebração. Então Jesus ouve deles que eles estão sem palavras a dizer a Jesus, estão com medo, porque na verdade estavam brigando, discutindo para saber quem seria o primeiro. Então Jesus diz a eles: olha, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que se sentir melhor ou bom, em vez de julgar e falar mal dos outros, que se coloque a servir. Foi isso que Jesus pediu a seus discípulos. E ele então, para mostrar aos discípulos quem era o mais importante, pegou uma criança e disse para eles: olha, vós devereis ser como crianças, não rebeldes, não crianças que não obedecem, que não escutam, mas crianças que sejam mansas e humildes de coração, que se coloquem nas mãos de Deus e que deixam Deus moldar através do Espírito Santo o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.